Fala, galera. Fala aí, Uhul, professor. tranquilo? Tranquilo como o sono dos surdos, né? O Zoom demorou um pouco para carregar aqui, cara. Não sei o que aconteceu, deu um pau aqui. Mas entrou. Tá aí. Tamo junto, que é o que importa. O resto nós damos um jeito. Não é verdade? É verdade. Ele aqui não entendeu. Se não fez amor com você, faço eu. Pois é. Bom, galera, o negócio é o seguinte. Semana passada, né? A gente terminou a parte de gráficos. Então, essa semana aqui, nós vamos começar o último tema do caderno 1 aí, que é o movimento circular. Tem duas partes, movimento circular uniforme e movimento circular uniformemente variado. Tá certo ou não tá? Tá certo. Então, vamos nessa. Negócio seguinte, ó. A gente entende por movimento circular uniforme o movimento que se apresenta com velocidade de módulo constante. Tá? Então, o valor da velocidade não vai mudar ao longo do tempo. É um exemplo bem assim, básico, mas bem típico, é essa bolinha girando aí que você está vendo. Ó. A velocidade dela não está aumentando, a velocidade não está diminuindo, ela não está sofrendo inversão de sentido. Então, é o típico movimento circular uniforme. A velocidade tem valor constante. Tá? Aliás, isso é característica de qualquer movimento classificado como uniforme. Se receber o nome uniforme, quer dizer velocidade com valor constante. Isso você pode usar como conceito eterno de movimento uniforme. Tá? Agora, tem algumas características que são típicas desse movimento. Né? Então, vamos lá. Primeiro, a velocidade nesse movimento é sempre tangente à trajetória. Ou seja, um cara que está em movimento circular, ele tem tendência a escapar em linha reta. Tá? No ponto em que ele está passando, ele tem tendência a sair pela tangente. Isso é por causa da inércia, né, galera? Que é um dos princípios, né, estabelecidos por Newton, né? Um móvel tem tendência, né, a manter duas situações, ou repouso ou MRU. Qualquer outra situação dessa não é natural, não é uma tendência natural. Tem que ser mantido pelo esforço de alguém, tá? Então, aqui no caso, o movimento circular uniforme, o cara tem sempre essa tendência a sair em linha reta, onde quer que esteja. Vup, vup. E no sentido do movimento. Essa bolinha estava andando no sentido horário. Então, quando passa aqui, ó, a tendência de sair em linha reta para lá, para a direita. Quando passa aqui, ó, a tendência é sair em linha reta para baixo. Nesse ponto, a tendência é sair em linha reta inclinada para baixo aqui. Então, a velocidade, apesar de ter valor constante, o módulo dela não muda. Esse valor aqui é igual a esse valor aqui, é igual a esse valor aqui. O valor não muda. Mas como você está vendo, embora a gente não tenha ainda revisado vetores, porque está na primeira aula do caderno 2, o vetor velocidade aqui, ó, é diferente desse aqui. Porque esse aqui aponta para a direita, esse aqui aponta para baixo. Esse aqui é inclinado para baixo. Então, o vetor está mudando. E quem que está provocando mudança no vetor? Uma aceleração chamada aceleração centrípeta. Então, ela não é capaz de mudar o valor da velocidade, porque ela não atua nem a favor da velocidade, nem contra a velocidade. Mas ela vai mudando a inclinação do vetor ao longo do movimento. Então, ela muda a direção do vetor, a inclinação. Então, ela é responsável para a gente poder fazer curva.
Sem aceleração centrípeta, não tem curva. Agora, tem vários agentes que podem provocar a presença dela. Por exemplo, quando o carro está fazendo uma curva plana, ele tem uma tendência de escapar para fora da curva. Quem é que puxa ele para dentro da curva? É a força de atrito, que vai produzir essa aceleração centrípeta tão necessária para fazer a curva. Se você amarrar uma pedrinha no barbante e começar a girar, o que mantém a pedrinha girando, tá? Além do seu esforço físico, é o barbante. Porque se ele quebrar, a pedrinha sai pela tangente. Então, o movimento circular ele é mantido pela presença da aceleração centrípeta. Sem aceleração centrípeta, não tem movimento circular. Tá? Ela é sempre perpendicular à velocidade. Por isso, às vezes, também ela recebe o nome de aceleração normal. Tá? Porque normal, para nós, na área de exatas, quer dizer perpendicular. Então, a aceleração centrípeta, ela pode ser chamada de normal também. Aceleração normal. Também pode ser chamada de aceleração radial, porque ela atua em todas as direções e sentidos, sempre voltada para o centro da trajetória. Tá? Por outro lado, existe uma outra possibilidade no movimento circular, que é a gente relacionar o movimento com ângulo. Então, imagina aqui, ó, que enquanto o móvel vai de uma posição até outra na trajetória, vamos supor essas duas, tá? Ao mesmo tempo que ele andou esse deslocamento ao longo da linha, ele também descreveu um ângulo. E se eu relacionar esse ângulo com o tempo, eu tenho a chamada velocidade angular. Então, a velocidade angular ela vai estar associada à ideia de medir o movimento do móvel em função do ângulo, não em função da distância. Tá? Além disso, o movimento circular uniforme, como ele tem velocidade constante, ele é periódico. Como assim, Mal? Ué, se todas as voltas vão ser com a mesma velocidade, todas as voltas vão gastar o mesmo tempo. Por isso, a palavra período aqui, ó, que quer dizer tempo para fechar um ciclo, né? Lembrando que a palavra período não é uma palavra exclusiva da física, né? Período é o tempo para fechar um ciclo. Período menstrual, período de gestação, período escolar. Então, a ideia de período é fechar um ciclo. Então, a gente se apropria dessa ideia de período e usa aqui no movimento circular para definir, então, o tempo de uma volta. Tempo de uma volta, para nós, é chamado de período. Outro conceito que está associado ao movimento circular é a ideia de repetição. A coisa vai se repetir. No nosso dia a dia, quando uma coisa acontece várias vezes, nós usamos o termo frequência, né? A coisa é frequente. Por exemplo, frequência cardíaca. O coração bate não sei quantas vezes por minuto. Tá? A frequência com que você come por dia. Eu como 3 vezes por dia, ou 4 vezes por dia. Diz que o certo é comer várias vezes por dia e comer pouco. Né? Eu não sei. Eu não sou muito adepto a essa coisa de dieta. Deveria, né? Que eu estou gordinho. Então, frequência é a ideia de repetição. E no movimento circular tem essa repetição, né? Número de voltas, num certo intervalo de tempo. Então, a definição de frequência, que não é uma palavra exclusiva da física, portanto, é o número de ciclos, número de voltas para um certo intervalo de tempo. Tá? Agora, você colocou aí, Mal, que é o inverso do período. What is this? Quer dizer, o que é isto? Ó, aula bilíngue, pelo preço de aula em português só, hein? Bom, a ideia é fácil de demonstrar. Quer ver? Ó? Vamos supor que você vá ao médico e ele faça uma receita para você. Ó. Ó, você vai tomar esse comprimido aqui 3 vezes ao dia. O que ele está dizendo para você fazer? Você repetir o ato de tomar o remédio 3 vezes por dia. Tá? Mas tem um significado implícito nessa história, que é assim. Para você tomar o remédio 3 vezes ao dia, você vai tomar um remédio a cada 8 horas. Então, cada 8 horas fecha o ciclo, você toma um novo remédio. Tá? Então, para 3 comprimidos por dia,
Você tem que esperar 8 horas para fechar o ciclo e tomar um novo remédio. Agora, imagine que o médico mande você tomar o remédio 6 vezes ao dia. Se você tiver que tomar o remédio 6 vezes por dia, de quanto em quanto tempo você vai ter que tomar um remédio? Você vai ter que tomar de 4 em 4 horas. Então, a frequência aumentou para 6 e o período caiu para 4. Entendeu? De cada 4 horas você vai ter que tomar um remédio. Então, quando você dobra a frequência, o período cai ao meio. Então, o período e a frequência são inversamente proporcionais. É essa expressão que está aí, citada aí. Entendeu? Alguém colocou alguma coisa no bate-papo aqui, mas eu não estou conseguindo acessar o bate-papo, galera. Se puder falar no microfone, eu agradeço. Não estou conseguindo entrar no bate-papo. Então, mensagem de bom dia só pro senhor. Ô, Leonardo, bom dia, obrigado. Viu? Continuando aqui, vamos começar a equacionar os trecos aqui. Velocidade é movimento uniforme. Então, ela pode receber o nome de velocidade linear, velocidade escalar ou velocidade tangencial. Essas 3 coisas significam a mesma coisa, tá? O móvel tem uma velocidade que é o ΔS pelo ΔT. Isso vale para qualquer movimento uniforme, galera. Qualquer movimento uniforme, tá? Aí é o seguinte, a gente pode melhorar um pouquinho essa equação no sentido de deixar ela mais adaptada ao movimento circular. Porque, como nós dissemos anteriormente aí, todas as voltas são idênticas. Então, se você calcular a velocidade para uma volta, você vai estar calculando a velocidade de todas as voltas. Só que no movimento circular, uma volta tem um comprimento específico, que é o comprimento da circunferência, que é 2πr. Tá? E o tempo para uma volta é o período. Então, você pode escrever 2πr sobre o período. Ok? 2πr sobre t. E uma outra equação que pode partir daqui e chegar nela é que o inverso do período é a frequência. Então, 2πrf. Mas você vê, tudo começou no velho e bom ΔS por ΔT. Se o ΔS for uma volta na circunferência, o intervalo de tempo é o período. Entendeu? Então, são 3 equações, mas relativamente fácil de chegar nelas, né? Agora, como eu disse, tem uma outra velocidade que pode ser medida em função do ângulo, é a velocidade angular, né? Essa velocidade angular pode receber o nome de frequência angular ou pulsação, tá? E o que você tem que fazer para obter essa velocidade é dividir o ângulo pelo tempo. A ideia é a seguinte, ó. Vamos supor que esse cara foi daqui até aqui e, ao mesmo tempo, então, ele descreveu um ângulo de 120 graus e vamos supor que ele demorou 10 segundos. Então, se você dividir 120 graus por 10 segundos, você vai descobrir que o cara andou 12 graus a cada segundo. Pronto. É a ideia de medir, então, o ângulo que o cara anda por unidade de tempo. Então, é o ângulo descrito dividido pelo tempo, tá? Mas como nós fizemos aqui na velocidade linear, nós podemos fazer aqui na velocidade angular um raciocínio parecido. O ângulo de uma volta na circunferência é conhecido, né? Que é um ângulo de 360 graus. Tem problema trabalhar em graus, Mal? Não tem. Inclusive, uma das questões que nós vamos fazer hoje aí, nós vamos trabalhar em graus. Mas o mais habitual é trabalhar em radiano. Então, uma volta na circunferência equivale a 2π radianos, em termos de ângulo. E o tempo é o período. Então, pode ficar assim, ó, 2π a cada período. 2π radianos a cada período. E pela mesma razão que eu troquei aqui por 2πrf, que é o fato do inverso do período ser a frequência, eu posso também escrever essa equação 2πf. Tá? Por outro lado, quando você olha as equações do V e as equações do ômega, você percebe que elas têm uma coisa apenas que diferencia elas, que é a presença do raio, né? Então, se você pegar as equações do ômega aqui, ó, e multiplicar pelo raio, você chega nas equações do V, tá vendo?
Por isso, você tem mais uma equaçãozinha, que é o V igual a ômega R. É a equação que relaciona a parte linear da circunferência com a parte angular da circunferência. Está dizendo aqui o seguinte, ó, a velocidade na linha da trajetória é a velocidade angular multiplicada pelo raio. Né? Você pegar as equações da velocidade angular e multiplicar pelo raio, você chega nas equações do V. É isso. Agora, a aceleração centrípeta, né, que a gente já Professor, comentou aí. Oi, querido. na primeira fórmula ali da velocidade angular, eu não entendi o que significa o de cima. É o ângulo. É um É o nome para ângulo? o ângulo. Delta φ é um ângulo. É o Pode ser ângulo em graus? descrito. Como eu disse, pode. Se você Pode? quiser trabalhar em graus, pode. Mas normalmente é trabalhado em radiano. Tá bom. Valeu, professor. Então, Breno, é assim. Aqui está dividindo o ângulo pelo tempo. Delta φ é a expressão usada para simbolizar o ângulo, deslocamento angular. Tá? Como eu mostrei aqui no desenho do lado, aqui, à direita, ó, enquanto o móvel descreve a linha da trajetória aqui, ao mesmo tempo ele descreve um ângulo. Então, se eu pegar esse ângulo que ele andou e dividir pelo tempo, eu tenho a velocidade angular. Entendeu? Entendeu, Valeu, Fera? professor. Tamo junto. E como você perguntou, posso trabalhar em graus? Eu já disse isso aí, pode sim, cara. Mas o normal, o tradicional é trabalhar em radiano, tá? Mas pode trabalhar em graus. O que você não pode é trabalhar com unidades misturadas. Na física, se você trabalhar com unidades misturadas, o examinador fica bravo com você. Porque vai dar tudo errado. Demorou, professor. Demorou, valeu. Se você não, por exemplo, se você tiver dois movimentos circulares e você tiver que fazer alguma coisa entre eles, trabalhar com os dois ao mesmo tempo, ou você vai usar os dois em graus ou vai usar os dois em radiano. Você não pode usar um em radiano e um em grau. Entendeu a ideia? É essa aí. Valeu, Agora, professor. a tal da aceleração centrípeta, né? Como eu disse anteriormente, pode ser chamada de aceleração normal ou aceleração radial. Ela é velocidade ao quadrado sobre o raio. Essa equação é mais chatinha para demonstrar, tá? Depende muito de vetor. Eu vou deixar para uma outra ocasião a demonstração dela, até porque toma um tempo que nós não temos agora. Mas, a partir dela, dá para a gente escrever outras duas. Como que a gente faz? A próxima equação que eu vou escrever aqui, eu faço da seguinte maneira. Ó. Lembrando que V é ômega R, ó, tá vendo? Eu posso pegar o ômega R e colocar no lugar do V aqui. Então, vai ficar ômega quadrado, R quadrado, que vai poder cortar com um R do denominador. Então, vai sobrar ômega quadrado vezes R. É uma das equações que também pode ser usada para cálculo da aceleração centrípeta. E ainda tem uma terceira. Um pouquinho de imaginação aqui, ó. Você pegar essa equação V igual a ômega R e isolar o raio, você passaria o ômega dividindo aqui, ó. Ficaria V sobre ômega. E você colocaria no lugar do R aqui, ó, V sobre ômega. Aí eu ia cortar um ômega com o quadrado e ia chegar em aceleração centrípeta igual a ômega vezes V. Então, são todas equações que você pode utilizar. Só depende dos dados que você tem. Tá ok? Por outro lado, ó, tudo isso aí tem unidade de medida, né? Cada coisa dessa tem uma unidade de medida. Então, o período normalmente é medido em segundos, sistema internacional, né? A frequência normalmente é medida em hertz. Hertz quer dizer voltas por segundo, ou rotações por segundo, ou ciclos por segundo, tanto faz. A velocidade linear, metros por segundo. O ângulo descrito normalmente é medido em radiano, tá? A velocidade angular é em radiano por segundo. E a aceleração centrípeta, metro por segundo ao quadrado. Agora, tem uma transformação que é bastante corriqueira no movimento circular, que é rotações por minuto para hertz. Então, a frequência pode ser dada nessa unidade aqui, rotações por minuto. E, de repente, você tem que transformar para hertz. Ou vice-versa, né? Como que faz essa transformação? Está aqui, ó.
De RPM para Hertz, você divide por 60. De Hertz para RPM, você multiplica por 60. Ok? Mas por que 60, Mal? Por que 60? Que é o seguinte, ó. Rotações por minuto, matematicamente, é rotações dividido por minuto. Esse traço de fração aqui, ó, está representado pela palavra por, aqui, ó. Rotações por minuto, quer dizer, rotações a cada minuto, ou dividido por minutos, tá? Acontece que para virar hertz, tem que virar rotações por segundo. Então, minuto vale 60 segundos. Então, vai ficar RPM igual rotações a cada 60 segundos. E aí que surge o fatorzinho 60, ó, tá vendo? E como ele está no denominador, então ele é divisor da expressão. Então, de RPM para Hertz, você divide por 60. Logo, para fazer o efeito contrário, você multiplica por 60. É legal ou não é? É legal. Qual que é a matéria mais legal da sexta-feira? Física. Ó, incrível, hein? Todo mundo aplaudindo, gostei de ver. Agora, vamos demonstrar mais uma equaçãozinha do movimento circular. Ó, é a chamada função horária angular. É o seguinte, galera. Nós sabemos que se um móvel estiver descrevendo uma trajetória qualquer em movimento uniforme, né? Ele vai partir de um certo local e vai lá caminhando, cantando, seguindo a canção, tá? Essas posições que ele está assumindo na trajetória podem ser relacionadas com ângulos. Como assim, Mal? Olha só. Essa é a posição inicial dele, é o lugar de onde ele saiu. Mas repara que ela pode ser associada a um ângulo, que seria o ângulo associado, então, ao local de onde ele saiu. Assim como o local que ele está ocupando agora, que é o S, posição final, também pode ser associado a um ângulo. Então, é possível eu associar os lugares que o cara está na trajetória com o ângulo associado a essa posição, tá? E como é que eu faço essa relação matemática? Bom, na linha da trajetória, as posições que ele está ocupando, tem uma equação que mede isso no movimento uniforme, que é o sorvete, a função horária do espaço, né? Então, eu tenho aqui a posição inicial, eu tenho lá a posição final, e quem combina essas duas posições com a velocidade e o tempo é o sorvete. Agora, eu quero transformar isso na medida angular. E aí depende um pouquinho de matemática, né? O que depende da matemática, Mal? Depende do seguinte: você deve ter aprendido em algum momento, não sei se esse ano já, mas em algum momento da sua vida anterior na escola, que é possível medir um ângulo em radiano, dividindo o arco do ângulo pelo raio. Então, aqui, ó, por exemplo, você tem a posição inicial, é um ponto na trajetória, mas está relacionada com um arco de circunferência, porque para medir esse lugar aqui, foi necessário marcar uma origem dos espaços e, a partir dela, contar a distância até esse ponto aqui. Então, o S0, ele representa um arco de circunferência. Se eu pegar esse arco de circunferência e dividir pelo raio, eu vou encontrar esse ângulo aqui, ó, em radiano. Assim como a posição final é esse arco de circunferência que equivale ao valor associado a esse ponto, né? Dividido pelo raio, vai me dar esse ângulo aqui, ó. Então, se eu pegar uma equação como essa, por exemplo, e dividir tudo pelo raio, eu não altero a igualdade, porque quando você multiplica uma equação por um número, ou quando você divide uma equação por um número, você não altera a igualdade. Mas, ao fazer isso, né, eu estou transformando tudo em ângulo. Porque o que é a posição S dividido pelo raio? Seria esse arco de circunferência dividido pelo raio, que corresponde a esse ângulo.
O que é S0 pelo raio? É esse arco de circunferência dividido pelo raio, que corresponde a esse ângulo. E o que é V sobre R? V sobre R, nós vimos aí 2 telas atrás, que V é igual a ômega R. Então, V sobre R é ômega, é a velocidade medida angularmente. Então, você chega na equação definida como equação angular da posição, tá? Função horária angular de espaço. Então, ó, o ângulo associado à posição final é o ângulo inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. Então, é a equação do sorvete, que mede as posições na linha da trajetória, em função de ângulo. É legal ou não é? Fala a verdade. É legal. Isso, gostei de ver a participação da galera. Agora, é o seguinte. Tem mais uma coisa muito importante em movimento circular, que é a combinação de movimento circular, transmissão de movimento circular. Pode ser expresso através de engrenagens, que estão associadas pelos seus dentinhos. Pode ser expresso através de engrenagens ligadas por correntes, como acontece na bicicleta, por exemplo. Ou pode ser engrenagem, pode ser polia ligada por correia. Se você abrir o capô do carro, você vai ver pelo menos algumas combinações dessa aqui. Uma para fazer funcionar a ventoinha, uma para fazer funcionar a recarga da bateria enquanto você anda com o carro. Tá? Então, essas combinações são todas combinações possíveis. Ou então combinações em que os elementos estão no mesmo eixo. Então, quando o eixo começa a girar, todo mundo gira junto. Por exemplo, você tem lá um ventilador. O ventilador tem um eixo que está ligado ao motor do ventilador e que está ligado à hélice. Então, quando o motor começa a girar, o eixo gira e a hélice do ventilador gira também. Na bicicleta, você tem aqui na roda traseira da bicicleta, você tem no mesmo eixo a catraca e a roda traseira da bicicleta. Às vezes tem mais de uma catraca, tem várias combinações aqui no mesmo eixo. E quando você pedala, você gira a catraca gira a roda. Entendeu? Então, por quê? Porque estão no mesmo eixo. Então, tem várias combinações dessas espécies, né, que pegam o movimento circular de um e transmite para o outro. E isso aqui, pessoal, é muito comum cair em vestibular, tá? Mas eu dei uma separada nesses dois de cima e esse aqui de baixo, porque eles funcionam de maneira diferente. Como assim, Mal? O que você quer dizer com isso? É o seguinte, esses dois de cima, eles estão ligados, eles estão se relacionando pela parte periférica. Mal, fala em português com nós. Falo. Periferia é a parte mais externa, tá? Então, no caso das engrenagens, os dentinhos de uma vão tocar os dentinhos da outra. Mas aonde estão os dentinhos? Estão na parte mais externa. No caso aqui das engrenagens ligadas por correntes ou polias ligadas por correias, a engrenagem, a corrente ou a correia passa pela parte mais externa da polia, tá? Então é a periferia de uma ligada à periferia da outra. E pessoal, qual é a velocidade que atua na linha periférica? É a velocidade linear, a velocidade na linha da trajetória. Então, para esses elementos aqui, tanto esse aqui quanto esse aqui, funcionarem adequadamente, eles têm que ter mesma velocidade linear. Tá? Se você chamar um deles de A e o outro de B, a velocidade deles na linha da trajetória tem que ser igual. Mas aí, dá para dar uma brincadinha aqui com essa expressão. Você pode trocar velocidade por 2πrf. A gente provou isso anteriormente lá. Então, 2πRAFA, 2πRBFB. Aí dá para cortar o 2π, tchutchuca vem para o tigrão, vai sobrar RAFA, RBFB. Na hora que você isolar os raios de um lado e as frequências do outro,
você vai perceber que eles são inversamente proporcionais. Uau! Que isso, Mal? O maior gira menos vezes. O menor gira mais vezes. Então, os tamanhos das engrenagens e a frequência são inversamente proporcionais. Olha aqui, ó. A minha animação foi feita no sentido até de mostrar isso para você, né? O menorzinho está dando mais voltas, enquanto o grandão dá menos voltas, entendeu? Ó, o menorzinho está dando mais voltas, enquanto o grandão dá menos voltas. E, veja, não sei se você consegue, com clareza, entender o que é inversamente proporcional, mas é fácil pra caramba, então não precisa ficar assustado, não. Ó, vamos supor que essa engrenagem seja 5 vezes, o raio dela 5 vezes maior do que a dessa aqui. Então, se o raio dela é 5 vezes maior, a frequência dela é 5 vezes menor. É isso, é inversamente proporcional, entendeu? Quanto maior o tamanho da engrenagem, menos ela vai girar. Aqui também, ó. Se o grandão for 3 vezes maior que o pequenininho, então ela vai girar com frequência 3 vezes menor. Tá legal? Então, para esses daqui, ó, vale essa combinação aqui de fatores. Agora, para a galera que está no mesmo eixo, a combinação de fatores é outra, né? Por quê? Porque você deve estar reparando aqui, ó, nessa animação à direita do eixo aqui, que todo mundo está girando junto. Ou seja, quando o eixo dá uma volta, todo mundo que está preso ao eixo dá uma volta. Se o eixo der 20 voltas, todo mundo que está preso ao eixo vai dar 20 voltas. E o número de voltas, para nós, no movimento circular, é um ângulo. Cada volta vale 2 π radianos. Então, todo mundo aqui está girando o mesmo ângulo ao mesmo tempo. E isso quer dizer que eles têm a mesma velocidade angular. Tá? Eles andam o mesmo ângulo no mesmo tempo. E, por consequência, eles têm a mesma frequência de rotação. Você está vendo que todo mundo está girando junto aí. Você poderia até colocar aqui que eles têm períodos iguais, porque se eles têm a mesma frequência, tem o mesmo período. Tá ok? Então, só para te mostrar a aplicação disso daí, vou te mostrar 2 questõezinhas de vestibular aqui, uma da Unesp e uma do Enem, para você perceber como é fácil lidar com isso aqui se você souber as combinações, como elas funcionam. Então, ó, vou descompartilhar essa tela aqui e vou compartilhar outra. Espera aí. Nem faz 1 hora, pensando, quem sabe, nos beijos. Nossa, estou com essa música na cabeça hoje, hein? Emílio Santiago. Ó, essa questãozinha da Unesp aqui, ó. Um pequeno motor a pilha é utilizado para movimentar um carrinho de brinquedo. Um sistema de engrenagens transforma a velocidade de rotação desse motor na velocidade de rotação adequada às rodas do carrinho. Esse sistema é formado por 4 engrenagens A, B, C e D, sendo que A está presa ao eixo do motor, B e C estão presas em um segundo eixo e D a um terceiro eixo, no qual também estão presas 2 das 4 rodas do carrinho. Nessas condições, quando o motor girar com frequência Fm, as 2 rodas do carrinho girarão com frequência Fr, sendo que as engrenagens A e C possuem 8 dentes e a engrenagem B e D tem 24, e não há escorregamento entre elas. E a frequência do motor é 13,5 Hz. Então, é correto afirmar que a frequência das rodinhas em Hz é igual a quanto? Então, ó, você olha para essa combinação aqui, ó. O motor e a engrenagem A estão no mesmo eixo. O que quer dizer isso?
giram com a mesma frequência. A engrenagem A e a engrenagem B estão ligadas perifericamente. O que isso quer dizer? Que as frequências são inversamente proporcionais aos tamanhos. A engrenagem B e a engrenagem C estão no mesmo eixo, então tem mesma frequência. A engrenagem C e a engrenagem D estão ligadas perifericamente, então as frequências são inversamente proporcionais aos tamanhos. Uma vez que você domina isso, olha como sai fácil. Essa engrenagem azul aqui para mim, ó, é a engrenagem A. Essa engrenagem verde aqui, ó, é a engrenagem B. Como elas são inversamente proporcionais, nesse tipo de ligação, então a frequência de rotação da B é inversamente proporcional ao tamanho dela em relação à A. Ela tem 24 dentes e a engrenagem A tem 8 dentes. Então, se ela é 3 vezes maior, ela gira com frequência 3 vezes menor. Lembrando que a engrenagem A está ligada no motor, então a frequência dela é igual à do motor, que é 13,5. Então, a frequência de B será 13,5 dividido por 3. Como ela é 3 vezes maior, ela gira com frequência 3 vezes menor. Agora, a engrenagem C está no mesmo eixo da de B. Então, elas têm a mesma frequência. Por outro lado, a engrenagem D está ligada na periferia de C. Então, aí, a relação é inversamente proporcional. Como essa aqui tem 3 vezes o tamanho dessa, então ela vai girar com frequência 3 vezes menor que essa. Então, a frequência de D é 4,5 dividido por 3, que dá 1,5, que é a frequência das rodinhas, né? Olha como sai fácil, tá? Olha essa outra aqui do Enem, ó. Você tem também, nosso tempo está acabando, vou dar uma agilizada aqui, ó. Você tem a engrenagem A ligada no eixo do motor. A engrenagem B ligada na periferia da engrenagem A. A engrenagem C ligada no mesmo eixo do motor. Perdão, no mesmo eixo de B. E a engrenagem D ligada perifericamente à engrenagem C. E ele deu os tamanhos das engrenagens aqui, ó. E ele quer a frequência com que o ponteiro está girando. O ponteiro está ligado na engrenagem D. Então, ele quer a frequência da engrenagem D. Então, ó, entre a engrenagem A, que é essa aqui, e a engrenagem B, a ligação é periférica. Então, é inversamente proporcional. Se essa aqui tem 24 dentes, que é a engrenagem A, e essa aqui tem 72, que é a engrenagem B, então B é 3 vezes maior que A, vai girar com frequência 3 vezes menor. A engrenagem A está ligada no motor. O motor tem frequência de 18 RPMs. Então, a frequência de B será 18 dividido por 3, que dá 6. Aí, a engrenagem B e a engrenagem C estão no mesmo eixo. Então, tem a mesma frequência. A frequência de B é igual à frequência de C. E a engrenagem C está ligada na periferia da engrenagem D. Então, aí, a engrenagem C tem 36 dentes e a D tem 108. Novamente, 3 vezes maior. Então, vai ter frequência 3 vezes menor. Então, 6 por 3, 2. Percebeu? Então, essas relações de quem tem mesma frequência, quem tem frequências e raios inversamente proporcionais, é fundamental aí para matar esse tipo de questão. E percebeu uma outra maneira do examinador dar o tamanho da engrenagem? Ele dá em número de dentes, ao invés de dar o raio. Então é isso, pessoal. Essa primeira live nossa está acabando por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta, então, para fazer os exercícios da apostila. Deixa aberto lá a apostila. 10 minutinhos, estamos de volta aí. Beleza? Um abraço para vossas pessoas. A gente se encontra. Alô, professor. Já, já. Um abraço. Falou, valeu. Marça. Até já. Falou. Professor, vai fazer exercício do Hexa ou do livrão? Do Hexa. Ok, valeu. Depois, se der tempo, tem mais alguns do livrão programado também, tá? Ok.
Falou.